Parte 2. Manipulação com o sexo. Em geral, tudo o que está relacionado ao sexo e às sensações sexuais está profundamente ligado à psique humana. No entanto, é dada muito pouca importância à educação humana, pois quanto menos uma pessoa souber sobre si mesma e sua natureza, mais fácil será controlá-la. Uma pessoa de mau humor é uma pessoa infeliz, muito fraca, frequentemente doente. Qualquer ideia pode ser imposta a ela. Por exemplo, o comunismo, o nazismo, ou ela pode ser forçada a trabalhar em um lugar de que não gosta, para o bem da sociedade, ou a ideia de um futuro brilhante para manter a cúpula governante feliz. E o sexo é a principal força motriz disso, para corrigir a pessoa. Por que isso acontece? Olhe para um touro selvagem. Ele não pode ser controlado, não pode ser explorado, não fará nada que não queira fazer. Toda a sua natureza busca a liberdade, e quando está livre, o touro é feliz e autossuficiente. Mas uma vez que ele seja desprovido de seus órgãos genitais e seja transformado em uma mula, então ele se torna um escravo e obedece quase sem esforço a qualquer ordem, e irá tolerar abusos até a morte. Um processo semelhante ocorre com o homem. Quando os seres humanos se tornam liberados, sexualmente liberados, eles começam a buscar a liberdade para sentir a felicidade que seu ser procura. E isso não é lucrativo para as fábricas que produzem artigos nocivos, itens diversos e produtos farmacêuticos, porque uma pessoa feliz busca a harmonia interior, quer estar na natureza, fica feliz em estar sozinha e é uma fonte de felicidade para os outros, não precisando de coisas externas caras. Ela fica satisfeita com as coisas básicas. Mas como fazer de um homem uma mula? Afinal de contas, ele é um ser mais complexo do que um animal. E para fazer do homem um escravo, são necessários métodos muito mais astutos, tão ocultos e invisíveis, que é até difícil acreditar em sua existência. Se começarmos a refletir um pouco sobre nossa própria vida e a vida das pessoas, veremos que a humanidade em matéria de sexo está em um nível primitivo, em total escuridão, medo e ignorância. Essa ignorância é um tabu em relação a todas as questões sexuais, e é essa ignorância que constitui as correntes que mantêm uma pessoa em cativeiro. Uma pessoa reprimida, comprimida, complexada, com medo de tudo. É uma engrenagem perfeita no sistema social, que como um espremedor de sucos, espreme todo o sumo de uma pessoa para seus próprios fins, mas não contribui para seu desenvolvimento e para preenchê-la com algo bom. Quando um parafuso se desgasta, envelhece, ele é substituído por um novo, e o velho é aposentado, e em um estado deplorável, completamente infeliz, vive sua vida. Paralelamente à ignorância e às proibições, o sexo está constantemente presente no mundo ao nosso redor, de uma forma ou de outra. Por exemplo, qualquer propaganda mostra imagens sexuais vívidas. Elas chamam a atenção. Quase todos os filmes contam uma história de amor, porque a maioria das aspirações do homem é resultado de seus desejos sexuais. Vemos uma mulher bonita ou um homem simpático, e algo dentro de nós já começa a buscá-los. O que é isso? Essa é a energia sexual, que está buscando uma saída para a liberdade. Mas a pessoa não sabe como realizar essa saída, com benefícios para si mesma e para os outros. E, em vez de desfrutar ou direcionar essa energia para seu desenvolvimento, a pessoa suprime a energia sexual, o que causa doenças, perversão da psique e depressão profunda, ou a realiza por meio de emoções negativas, muitos hábitos ruins ou até mesmo guerra, o que leva a grandes problemas na vida. Qual é o processo que acontece com uma pessoa quando, por exemplo, uma garota vê um homem em um anúncio ou em um filme? Como ela não tem conhecimento de como conhecer pessoas, comunicar-se e desfrutar da energia sexual adequadamente,
A garota começa a imaginar beijos, abraços, fazer amor em sua imaginação. E nesse momento, os hormônios sexuais começam a ser injetados no sangue da garota. Eles fluem pelas artérias até o cérebro e causam uma sensação de prazer no centro de prazer que existe em todo ser humano. E toda vez que vemos uma imagem sexual, esse mecanismo é ativado e temos um desejo por essa impressão. A pessoa tem o desejo de adquirir o objeto que lhe causou prazer quando viu o anúncio. Mas depois de obter esse objeto, muitas vezes completamente inútil, ela não fica feliz, porque o motivo de seu desejo não foi a coisa que comprou, mas a sensação sexual causada pela imagem do anúncio. Como resultado, uma pessoa corre a vida inteira em busca de imagens que viu em algum lugar uma vez, ou seus parentes lhe incutiram o desejo por elas. Assim, ele se esforça para obtê-las, mas ao mesmo tempo continua infeliz. E com o passar do tempo, sua força diminui e ele começa a ficar doente e a sofrer, sem perceber por que está infeliz. Afinal de contas, ele está fazendo tudo o que foi obrigado a fazer. Essa é uma forma de manipulação humana. Colocar um tabu sobre a questão sexual, esconder todo o conhecimento, declará-la baixa, mas ao mesmo tempo impor a ideia de felicidade por meio da obtenção de várias coisas externas, nas quais esses desejos sexuais supostamente são realizados. E o homem gasta os melhores anos de sua vida e toda a sua energia para conseguir essas coisas externas, sem saber que a verdadeira felicidade só pode vir de dentro dele, ao se libertar de todos os medos, complexos e bloqueios, e ao obter estados leves e sublimes. Outro exemplo, quando em um filme, série de TV, ou livro ou revista, vemos imagens agradáveis. Por exemplo, quando uma pessoa cria uma família, vemos que a pessoa aspirava a ter uma família e, tendo realizado esse desejo, encontrou a felicidade. E não há uma palavra sequer sobre como criar uma família feliz, quais dificuldades podem surgir, como superá-las, como encontrar um parceiro e assim por diante. O que é dado é simplesmente uma imagem agradável de homens e mulheres sensuais criando uma família. Essa imagem é armazenada na mente subconsciente e se torna o objetivo da pessoa. Por quê? Porque o desejo sexual e as reações químicas associadas no corpo unem a ideia de construção de família, sexo e felicidade em um todo unificado por meio da imaginação. Mas a imaginação e a vida real são coisas completamente diferentes. Ao viver na imaginação e colocar hormônios sexuais no corpo, a pessoa vive uma felicidade ilusória, enquanto na realidade pode sofrer muito. Por exemplo, após a lua de mel, a mulher começa a descobrir muitos defeitos no parceiro, mas a imaginação dá a impressão de que tudo está bem e, portanto, ela não ama a pessoa real, mas sua imaginação sobre ela. E, em vez da verdadeira felicidade que poderia ter existido em sua vida, ela começa a suportar surras, bebedeiras e abusos do marido e outros problemas da vida doméstica. Mas a verdadeira felicidade só é possível se vivermos na realidade e não em nossa imaginação. A pessoa deve começar a viver na realidade, sentindo seu corpo, sentindo aromas agradáveis, pensando e vivendo de modo que toda a vida seja harmoniosa. É preciso saber como viver, e isso é uma arte completa. Uma pessoa pode se tornar feliz ao compreender a estrutura de seu ser e todos os processos que ocorrem nele. Quando você vê imagens sexuais, não percebe como sua respiração muda. Comece a respirar mais profundamente e obtenha prazer real com sua respiração. Sinta uma inspiração profunda e agradável, uma expiração lenta e agradável. Ouça a música e sinta o prazer desse momento. Neste exato momento, você está em êxtase. Neste exato momento, está apreciando a respiração
e a música. E esse prazer da respiração profunda pode ser obtido em qualquer momento de sua vida. Não é preciso nada para isso. Uma dança espontânea e livre só acontece quando a pessoa sente prazer nos movimentos. Podemos perceber que somente o que uma pessoa faz com prazer, ela faz bem e harmoniosamente. As pessoas que faziam seu trabalho com prazer eram chamadas de gênios. Não porque tivessem talentos extraordinários, mas porque tiveram a sorte de fazer o que gostavam e, especificamente nesse negócio, eram gênios. Mas qualquer um pode se tornar um gênio. E uma pessoa pode sentir prazer não apenas com uma pequena questão específica, mas em todos os momentos. Em geral, se uma pessoa era bem-sucedida no campo da ciência ou dos negócios, em todas as outras esferas da vida ela era atormentada, sofria, ficava doente e morria decepcionada. Os gênios da vida que conseguiam ser felizes a cada momento eram chamados de tântricos nos tempos antigos. E era impossível nascer um tântrico. Só se podia aprender a ser um tântrico. E esta ciência, desde a antiguidade, é conhecida como Tantra, a ciência da arte da vida, a ciência da felicidade. E essa ciência era a mais importante e valiosa na vida humana, porque ajudava a pessoa a ser feliz e, portanto, a ser bem-sucedida em todas as questões da vida. O Tantra diz que o homem é um ser sexual porque ele nasce por meio do sexo, e cada célula do ser humano é essencialmente sexual. E sua energia sexual, se circular livremente no organismo, torna a vida humana brilhante, saborosa e rica. É por isso que nos tempos antigos havia muitos templos que retratavam a expressão máxima da energia sexual, o ato sexual. No distante país do Butão, até hoje, as casas ainda são decoradas com a imagem dos órgãos masculinos, como um símbolo da energia que leva à iluminação. Desde a antiguidade, a relação sexual tem sido uma forma de aumentar a energia sexual por meio do contato com um parceiro. Quanto mais intensa fosse a excitação sexual, mais profunda e vívida seria a experiência. E essas experiências revelavam no homem seus talentos e habilidades, tornando-o um ser divino, uma fonte de felicidade. O sexo era divinizado, porque o êxtase, a bem-aventurança e outros sentimentos disponíveis para os seres humanos só podiam ser obtidos por meio da preservação e do aumento de sua energia sexual. Nas religiões antigas, como o budismo tibetano, as divindades que faziam sexo eram retratadas diretamente em ícones. As estátuas ficavam em posições descontraídas, pois as pessoas percebiam que o sexo era um ato de criar as experiências mais vívidas disponíveis para o homem. Em nossos tempos extremos, quando o destino de todo o planeta está em jogo, é muito importante que o conhecimento dos anjos e dos espíritos de luz se espalhe o mais rápido possível pelo mundo e chegue a milhares de pessoas. Dessa forma, podemos mudar o mundo de toda a humanidade. Por isso, recorremos a você, amada alma de luz. Espalhe o conhecimento de nossos sábios livros e filmes. Compartilhe os links de vídeos ou desenhos animados, todos disponíveis e gratuitos. Convide mulheres para práticas individuais, webinários e seminários. E o grande Espírito de Luz ajudará você e sua família. Ele direcionará uma enorme quantidade de energia para realizar todos os seus desejos. Os espíritos de luz e os anjos ajudarão você e seus entes queridos em todas as questões. Um raio de luz e amor de seu coração alcançará os corações das mulheres que buscam, e a criação da bondade e a disseminação do conhecimento da luz para o mundo inteiro começará. Torne-se parte da missão de luz. Ajude as pessoas e Deus ajudará você.